bem-vindos ao podcast Rádio Filolitera. Aqui filosofia e literatura se encontram para despertar, inspirar e transformar a forma como entendemos o mundo. Assim, quando as ideias se encontram, tudo pode acontecer. E é isso que começa agora. Eu sou Tamara Gonçalves e este é meu podcast. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouco sobre o mito de Giges, que se encontra no livro 2 da República de Platão, essa obra clássica, da história do Ocidente. Só que antes de começarmos a contar um pouco e refletir sobre o mito de Giges, é sempre bom lembrarmos que Platão ele é um filósofo do período clássico da filosofia grega, período mais ou menos em torno dos séculos V a IV a.C. Então, na história da filosofia, esse período ele tem algumas características. Por exemplo, o florescimento da democracia ateniense, as grandes obras e os grandes debates sobre a ética, política, sobre o conhecimento e a metafísica. Também nesse contexto histórico a gente observa a atuação dos três maiores filósofos da história ocidental, Platão, Sócrates e Aristóteles. Então, assim, a gente deve recordar todas essas características que fazem parte do contexto histórico em que essa obra foi escrita, E sobre Platão, é interessante a gente lembrar que ele viveu mais ou menos nos anos de 427 a.C. até 347, sempre uma data aproximada, antes de Cristo. Ele foi discípulo de Sócrates e mestre de Platão. Platão também, como uma de suas marcas na história ocidental, ele fundou a Academia de Atenas, que é a academia, considerada, no caso, a primeira universidade do mundo ocidental. E sobre suas obras, a gente pode observar uma característica própria, ou seja, ele escreveu muito em forma de diálogos. E nesses diálogos, Sócrates, geralmente ele aparece como o personagem principal. Então, Platão, ele é, de fato, central para a transição entre a filosofia pré-socrática, aquela filosofia mais focada na natureza e no cosmos, e a filosofia socrática, que é uma filosofia mais voltada para reflexões sobre ética, política, sobre o próprio fazer humano. Aí agora a gente se pergunta, isso voltando para a questão principal do podcast de hoje, sobre o mito de Giges. A pergunta, o problema é o seguinte: o que você faria se tivesse o poder de agir sem nunca ser descoberto? Pois bem, essa provocação ela faz parte das reflexões que são suscitadas a partir de um dos mitos mais famosos de Platão, que é o mito de Giges. Como eu falei anteriormente, que foi narrado no livro 2 da obra A República de Platão. Então, assim, mais do que uma história curiosa, o mito de Giges, ele se apresenta para nós como um experimento mental, ou seja, como uma reflexão profunda sobre o que seria justiça, moralidade e o comportamento humano quando não há medo de punição. Então, hoje nós vamos contar essa história, entender um pouco o contexto filosófico em que ela aparece e pensar sobre o que ela diz respeito a nós mesmos. No livro 2 da República, como eu citei anteriormente, nessa obra de Platão, o Platão ele apresenta um diálogo entre Sócrates e Glauco. Glauco ele era irmão de Platão. E nesse diálogo, Glauco ele desafia Sócrates com o seguinte problema: será que as pessoas agem com justiça porque realmente valorizam a justiça ou apenas por medo das consequências de agir injustamente? Em outras palavras, para tornar essa questão mais viva, Glauco conta a história do mito de Giges. E nesse mito a gente pode perceber várias questões. Mas por enquanto, fiquemos com a seguinte: se pudéssemos agir sem sermos responsabilizados, ainda assim escolheríamos fazer o que é certo? Pois bem, vamos contar agora a história do mito de Giges. Giges, ele era um simples pastor que trabalhava para o rei da Lídia.
Um dia, após uma tempestade, percebeu-se que a terra se abriu e, de repente, percebeu-se uma fenda enorme no local. Curioso, Giges entrou nessa fenda, caminhou por ela e encontrou um cavalo de bronze. Dentro desse cavalo de bronze havia um corpo humano enorme, um corpo muito maior do que geralmente o normal. E aí percebeu-se que de fato se tratava de um gigante morto. E Giges, ao fazer toda uma observação ali, né, ele encontra no dedo do gigante um anel de ouro. Giges pega o anel e depois de algum tempo, percebeu algo meio que extraordinário. Ao girar o anel para a parte interna do seu dedo, ele percebeu que ficava invisível. E ao girar novamente para a parte de fora, ele reaparecia. Então, ao descobrir esse poder, Giges começou a usá-lo em benefício próprio. O que Giges fez? Giges seduziu a rainha, conspirou contra o rei e finalmente o matou, assumindo o trono. Esse é o mito de Giges. E aí, a partir da leitura desse mito na obra de Platão, nós percebemos que, para Glauco, o caso de Giges mostra o quê? Mostra que ninguém é justo voluntariamente. Porque, de acordo com Glauco, né, se todos tivessem um anel de Giges, faria exatamente o que quisesse, sem se importar com leis, com ética, com reputação. Então, para Glauco, a justiça seria apenas um acordo social para evitar danos mútuos, não um valor intrínseco em si mesmo. E aí Glauco ainda vai além, né? Se houvesse 2 anéis e um fosse dado a uma pessoa considerada justa e outro a uma pessoa considerada injusta, Glauco defende que ambos agiriam da mesma forma. E aí a gente pode lançar uma questão meio que provocadora. Será que somos bons ou apenas temos medo de sermos pegos? Então, há um desafio nesse diálogo, né? O desafio de Glauco a Sócrates. Porque o Glauco, ele meio que não está satisfeito com a definição de justiça como algo bom em si mesmo. Nesse sentido, nesse diálogo, ele provoca Sócrates a mostrar se a justiça realmente tem um valor intrínseco ou se apenas é meio que um instrumento social respeitado assim pelo medo das consequências da injustiça. Então, esse desafio, a gente observa nesse diálogo, ele é central porque ele questiona a base da ética da vida em sociedade. Ou seja, se suscita o seguinte questionamento, né? Agimos corretamente por convicção ou por cálculo? Então, assim, na perspectiva de Glauco, a justiça meio que aparece como convenção social. E Glauco, ele defende o seguinte, ele defende que as pessoas agem de modo justo não porque percebem a justiça como boa em si mesmo, mas porque, de fato, tem medo das sanções sociais e legais. Então, a justiça, nesse sentido, seria apenas um contrato social, uma convenção meio que necessária para que a gente evite que todos se prejudiquem uns aos outros, né? Então, esse argumento, ele meio que antecipa, o argumento de Glauco, né? Meio que antecipa as reflexões modernas sobre o contratualismo. Como, por exemplo, a gente encontra nas reflexões de Hobbes em Rousseau. Mas o que é esse contratualismo, né? Bem, o contratualismo, ele de fato é uma corrente da filosofia política, principalmente a partir da modernidade, que entende a justiça e o Estado fruto de um contrato social. A ideia básica é o seguinte: os seres humanos, em seu estado natural, tenderia de fato ao conflito e à violência. Então, assim, para garantir a convivência mínima, se abre mão de parte da liberdade individual
e se estabelece regras comuns, que é o que a gente chama de leis, para a gente ter um convívio mínimo. Então, assim, a justiça não é algo natural, mas um acordo entre os homens para evitar o caos. E aí, o que a gente percebe é que o argumento de Glauco está antecipando um pouco a visão contratualista. A gente pode até lembrar um pouco de Hobbes e Rousseau, né? O Hobbes, ele escreveu aquela obra O Leviatã, que defende que no estado de natureza os homens vivem de fato em guerra, né? De todos contra todos. Se cunhou até uma frase e se atribuiu a Hobbes, mas de fato não foi Hobbes que pensou que escreveu essa frase. A frase o homem é lobo do homem. Essa frase, ela aparece muitas vezes associada de fato ao pensamento hobbesiano, mas não foi ele que inventou. A gente percebe que o registro dessa frase está no contexto da Roma Antiga, principalmente na comédia, né, que é uma obra de Plauto, a comédia Assinaria. Uma comédia que foi escrita mais ou menos entre o século III e o século II a.C. Então, assim, para escapar, de acordo com Hobbes, desse estado de natureza, os homens formulam um contrato social e entregam o poder a uma autoridade, a um soberano, e esse soberano ele é incumbido de garantir a paz e punir as injustiças. Então, aqui, a justiça é vista como uma regra acordada, não valor intrínseco, como a gente vai observar na defesa platônica. Outro que defende uma espécie de contrato é Rousseau, né, um filósofo do século XVIII, principalmente na sua obra O Contrato Social. Nessa obra, o Rousseau ele argumenta que a sociedade só é legítima quando os homens se unem sobre uma vontade geral e criam leis comuns para garantir a igualdade e a liberdade. Então, a justiça depende de um pacto coletivo, não de uma ordem meio que natural, absoluta. E aí a gente retoma Glauco, né, como ele sugere no Diálogo de Platão, que sem punição ou regras coletivas as pessoas de fato não seriam justas. A exemplo do mito de Giges, como a gente contou anteriormente. Então, a justiça seria fruto de uma espécie de contrato social primitivo. Platão, no entanto, né, ele vai rejeitar essa visão. Para ele, a justiça é mais do que um contrato, uma convenção. Ela é uma virtude essencial da alma. E aí a gente vai ver por que Platão acha isso. E aí Sócrates apresenta um contra-argumento, né? Que no caso seria a visão de Platão sobre a justiça. Mas aí, antes disso a gente pode levantar a seguinte questão, né? Será que a justiça é apenas útil ou também é um bem intrínseco, um valor ligado à saúde da alma e à realização plena do ser humano? Então Sócrates, no diálogo, ele de fato ele rejeita essa visão sobre a justiça de Glauco. E como falamos anteriormente, a justiça é mais do que um contrato ou convenção. Ela é uma virtude essencial da alma. Então, a resposta de Platão, né? Platão, pela voz de Sócrates, responde que não basta pensar a justiça como um contrato externo. Ela é muito mais profunda, ela é algo profundo, porque ela está ligada à estrutura da alma humana. E aí a gente precisa entender o que Platão entende como alma humana. Platão, ele vê a alma como tripartite, ou seja, com 3 partes. Nós temos a parte da razão, essa parte que pensa, que avalia, que busca a verdade. Nós temos o ânimo, que é como se fosse o espírito, o timos, que é essa parte que sente a coragem, a indignação, que tem entusiasmo. E também temos a parte da alma desejante, ou seja, onde estão localizados nossos apetites, as nossas buscas por prazeres, bens materiais, necessidades do corpo. Então, o problema é o seguinte, essas 3 partes, quando elas entram em conflito, esse é o problema, que a Platão vê como a necessidade delas estarem equilibradas.
Vamos citar, por exemplo, um fato, né? Um fato concreto. Uma pessoa tem que estudar para uma prova. Aí a razão vem e diz, precisa estudar para a prova. Aí o desejo vem e diz, eu quero ficar no celular vendo vídeos, vendo mensagem, enfim, vendo o que o povo está vivendo. Aí o ânimo vem e diz, não, vou apoiar a razão, com a força de vontade. Ou também o ânimo vem e diz, não, vou me deixar levar pelo desejo. Então, assim, para Platão, a justiça é a harmonia dessas três partes da alma. Ou seja, a harmonia interior é quando a razão governa, o ânimo apoia a razão e os desejos obedecem os limites estabelecidos, né? Então, assim, a alma fica ordenada a partir digamos assim, desse diálogo com as três partes da alma, né? Ou seja, há uma ordenação, um equilíbrio. Então, a justiça é uma virtude da alma por conta desse equilíbrio que ela provoca nas três partes da alma. Já a injustiça é quando essa ordem meio que se rompe. Ou seja, a alma fica doente quando há um desequilíbrio, quando os desejos meio que dominam tudo, né? Os vícios são desejos, né? Dominam tudo, que também a gente pode apresentar como a noção de corrupção, como egoísmo, que é a parte desejante, né? E o ânimo meio que se revolta sem razão, ou seja, gerando violência sem controle. Então, a injustiça gera um caos interior e uma vida pior, mesmo que externamente pareça mais vantajosa. Então, o que a gente pode perceber nessa visão platônica? Platão entende que a justiça ela é mais profunda, não é um acordo externo, mas um estado de equilíbrio da alma. Assim como a saúde é boa em si mesma, ou seja, independentemente de recompensa, nós desejamos a saúde em si mesma, a justiça também é boa em si mesma, porque ela é uma condição para a gente viver bem e plenamente. Então, assim, quando dizemos que para Platão a justiça é uma virtude essencial da alma, o que isso significa dizer? Que ela não depende de leis e medo de punição externa. Ela é uma qualidade interna, ou seja, é o bem viver de forma harmoniosa consigo mesmo, em equilíbrio entre aquelas três partes da alma, né, que é a razão, a coragem, que é o ânimo e os desejos. Então, quem é justo vive melhor, mesmo que ninguém veja ou recompense. Então, para Platão e Sócrates, a pessoa justa, ela vive em harmonia interna. A sua alma ela está ordenada, equilibrada, e por isso mesmo a justiça ela é um bem em si mesmo, para Platão e Sócrates. Né? A injustiça, ao contrário, ela corrompe a alma, mesmo que traga vantagens externas. Então, assim, Sócrates ele conclui que o justo ele é mais feliz que o injusto, mesmo que o injusto pareça se dar melhor externamente. A verdadeira felicidade, nessa visão socrática e platônica, vem de uma harmonia interior, não de aparências e do poder externo, né? Entendendo esse poder como força. Né? Então, a justiça é um bem em si mesmo, não apenas pelas consequências externas. Então, para Sócrates e Platão, mesmo que ninguém esteja olhando, agir com justiça continua sendo valioso, porque molda a nossa interioridade, molda quem nós somos. Então, assim, para concluir, a gente percebe que o mito de Giges continua super atual. A reflexão de Giges para os dias atuais é extremamente relevante, especialmente em contextos de ética profissional, o uso das diversas tecnologias, o uso de redes sociais e o próprio exercício do poder político. Então, aqui a gente pode pensar algumas interpretações contemporâneas. Por exemplo, a questão do anonimato proporcionado pela internet. Muitas pessoas na internet se sentem invisíveis, como Giges, né? Mas isso aí levanta um problema, né? Se ninguém pode ver o que você faz, você age com justiça? Então, isso provoca dilemas, por exemplo, dilemas a partir de comentários anônimos em redes sociais, crimes cibernéticos,
fake news e a manipulação da informação. E aí também tem um outro lado, a questão da tecnologia e da vigilância, né? O que a gente pode observar com o avanço da inteligência artificial e da vigilância digital e dos algoritmos, né? Há uma espécie meio de inversão. E se ninguém puder mais se esconder, isso levanta questões extremamente relevantes, como a questão da privacidade, da liberdade, do controle ético das tecnologias. E aí a gente pode até se perguntar, em um mundo com câmeras excessivas de vigilância, com redes sociais e exposição constante, ainda de fato existem anéis? Quais seriam esses anéis? Haveria momentos e situações que acreditamos que ninguém está vendo? Muito obrigada por ouvir esse episódio e até a próxima!